Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E é claro, no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sem dúvida nenhuma, hoje vamos ter a notícia de quem vai comandar o Vasco aí pelo restante dessa temporada. Dois nomes aí são muito costados, ou o Vanderlei Luxemburgo ou o Diego Aguirre, e um desses dois já está praticamente fechado com o Vasco. Vamos falar sobre isso e vamos ter essa resposta ainda hoje. E é claro, você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre uma bagunça que aconteceu ontem no Vasco. A gente vê essa bagunça, né? Resumo cada vez mais dessa gestão que está aí no clube. Vamos explicar tudo para você que aconteceu e trazer todas as notícias com relação a Rodrigo Caetano, Zé Ricardo e diversos outros assuntos. Então, se você, torcedor, quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar, eles cheguem até você. E além disso, eu vou te pedir também para deixar o seu like, pois o seu like é importantíssimo, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos iguais a você. E como eu sempre falo, eu volto a falar, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você aí vai me ajudar. Mas vamos lá, rapaziada, falar, é claro, de Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso grande Vascão, e começar falando aqui sobre essa bagunça que aconteceu ontem no Vasco. Uma bagunça que resume bem a gestão que passou e a gestão que até o momento vai continuar no Vasco da Gama. Ontem tivemos um treinamento no CT do Almirante, um treinamento normal, mas a grande questão é a seguinte: como você treina um time sem o seu treinador, sem o seu executivo de futebol e sem o seu gerente de futebol? Então o Vasco literalmente largado às traças, pois o André Mazzucco foi demitido, o Vasco não tem um executivo, não tem um diretor de futebol e também não tem um treinador. Quem comandou as atividades foi Alexandre Gracelli, comandou aí, fizeram um treino muito rápido no CT, mais rápido do que vinha acontecendo normalmente. E além disso aí, o elenco depois desse treinamento já foi dispensado e vai voltar agora para treinar somente no sábado à tarde, dia 2 de janeiro, aí após o Réveillon, já avisando a partida do dia 7 contra o Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, aliás. E a expectativa do Vasco, dessa gestão que está no clube, é já ter um novo treinador no sábado para treinar a equipe e ter bons dias aí de treinamento para ajeitar o time e enfrentar o Atlético Goianiense já com uma nova visão de jogo. Vamos falar aqui rapidamente sobre Zé Ricardo. Tivemos a notícia que ontem Zé Ricardo deu um não ao Vasco da Gama, por conta, é claro, de todo esse momento conturbado que vive o Vasco, por conta de salários, por conta de várias razões. Mas eu vou falar uma delas, que foi uma notícia que saiu aí, eu tive acesso a ela, que não foi somente por esses motivos com relação a tempo de contrato, a salário, mas sim a valorização dada ao treinador. Tivemos notícias aí que quem estava gerindo essas negociações não era Jorge Salgado, que deveria ser ele, por conta aí dessa transição que está rolando. O Alexandre Campelo já entregou o departamento de futebol para Jorge Salgado, entendeu? Então Jorge Salgado já está tomando postura realmente de presidente do clube, contra a vontade de muitos vascaínos. Inclusive essa situação pode reverter daqui para frente, né? Depois da volta do recesso judiciário, mas vamos falar com relação a isso. Jorge Salgado aí, que já está tomando a direção do departamento de futebol do Vasco, era para ter tomado a direção e o controle com relação a essa negociação com o Zé Ricardo. Porém, isso não ocorreu. Quem estava comandando as negociações com o Zé Ricardo, que poderia ser o novo treinador do Vasco, era Alexandre Pássaro, o diretor executivo contratado para a nova gestão do Vasco da Gama. Porém, cai em contradição, porque Alexandre Pássaro ainda está no São Paulo, e o São Paulo jogou ontem pela Copa do Brasil. Então, no mesmo momento que Alexandre Pássaro estava se ligando, estava com a cabeça voltada para o jogo do São Paulo na Copa do Brasil, ele estava começando as negociações com o Zé Ricardo. Então, é claro, mostra uma bagunça política que está o Vasco, pois enquanto que o presidente era para botar a cara, comandar as negociações, quem estava fazendo isso era uma pessoa
que vai ser, né, o novo contratado do Vasco, mas oficialmente ainda não é do clube. Então realmente resume o que é essa vergonha. E além disso aí, o próprio Alexandre Pássaro não garantiu que os salários dos jogadores, o Vasco deve jogadores e funcionários, não garantiu que esses salários iriam ser pagos até fevereiro. E mais uma vez, volto a falar, resume essa bagunça da gestão do Vasco da Gama, que não paga, que não vai pagar e vai ficar muito tempo aí nessa mesmice que é o nosso clube. Então, infelizmente, foi algo que atrapalhou a vinda de Zé Ricardo, essa bagunça política, essa falta aí, né, de iniciativa do presidente atual, que é Jorge Salgado, contra a vontade de muitos torcedores, mas ele que atualmente cuida do Vasco, querendo ou não, e essa falta de iniciativa do próprio fez com que Zé Ricardo negasse e não viesse treinar o Vasco da Gama. Infelizmente, uma vergonha. E falar agora com relação a Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano aí que foi cogitado para ser o novo diretor executivo do Vasco no lugar de Alexandre Pássaro, porém isso também não ocorreu, né? E aí o Vasco, Jorge Salgado pelo menos gostaria de trazê-lo, já que não vai trazer para diretor executivo, para o SO do Vasco da Gama. Porém, de repente, isso também não vai acontecer. E ontem o Rodrigo Caetano deu uma entrevista a um portal de notícias do Vasco da Gama e ele falou sobre esse momento, sobre sua vinda ao clube, o que iria acontecer. Demonstrou em vários momentos da entrevista o seu amor pelo Vasco. Foi um cara que esteve no Vasco na conquista do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão em 2009 e da conquista da Copa do Brasil em 2011. E realmente montou grandes elencos com uma situação financeira pequena. Porém, ele falou sobre isso. Ele falou o seguinte: eu desconheço a estrutura planejada de Jorge Salgado. É óbvio que você ter bons profissionais na sua estrutura sempre é válido. Não sei até que ponto o Vasco está capacitado em termos financeiros para suportar uma estrutura assim, mas isso é apenas opinião, porque eu desconheço. Então é claro, Rodrigo Caetano é um bom diretor executivo, é um diretor executivo que tem sim muito conhecimento e muita força dentro do mercado brasileiro. É um dos principais que nós temos no mercado. Já foi o diretor, era do Internacional agora há pouco, saiu oficialmente do Inter ontem, foi o diretor executivo do Flamengo, do Fluminense, está cogitado para ser o de São Paulo. Então é um cara que tem bolada, é um cara que tem conhecimento, mas é um cara que precisa de dinheiro para trabalhar. Ele falou que não sabe se a nova gestão do Vasco vai estar preparada para esse potencial que ele tem para, claro, quando ele falar que quer contratar, o Vasco ter culhão, essa gestão que vai entrar ter culhão para seguir as ordens de Rodrigo Caetano. Então, possivelmente, isso que vai dificultar a vinda de Rodrigo Caetano para o Vasco da Gama, infelizmente. Mais uma prova do que vai ser a nova gestão, a famosa, volto a repetir, política de austeridade de Jorge Salgado. E vamos seguir aqui falando agora de Dorival Júnior, um técnico aí que também foi falado, foi ventilado dentro do Vasco. Porém, tivemos notícias que ontem o empresário do próprio falou que não recebeu contatos do Vasco da Gama. Então, por enquanto, ele esteve sim radar dentro do Vasco, mas ele provavelmente não vai treinar o clube nesse restante da temporada. E eu concordo, acho Dorival Júnior um técnico muito incapacitado para treinar o Vasco, ainda mais no momento que o Vasco vive de uma conturbação muito grande nessa situação da tabela. Então, na minha opinião, uma excelente notícia, Dorival Júnior sendo descartado, mas deixa aí nos comentários qual a sua opinião com relação a uma possível vinda de Dorival Júnior, se você acha bom, se você acha ruim, para eu saber a sua opinião. E falar aqui com relação aos dois técnicos que estão no radar da diretoria. Diego Aguirre, um treinador que já treinou no Brasil, o São Paulo, teve bons momentos, porém infelizmente acabou em demissão. É um uruguaio que tem um conhecimento não só no mercado brasileiro, mas como no mercado internacional. É sim um bom treinador, é um treinador renomado, porém é caro. Isso também causa uma possível dúvida da vida dele, mas ele está no radar. E Vanderlei Luxemburgo também está no radar da diretoria Cruz Maltina. Ou seja, veremos sim um dos dois treinadores como o novo comandante da caravela do Vasco da Gama, rapaziada. Na minha opinião, acho que todos vocês já sabem, acho que para esse momento que o Vasco vive muito conturbado, ali na zona de rebaixamento, momento difícil, salário atrasado, bagunça política, um cara que deveria vir é Vanderlei Luxemburgo, pois conhece o elenco, tem uma grande postura de liderança, vai se botar ali na frente dos jogadores como ele fez ano passado, cuidando, reclamando, batendo de frente. Então acho que ele seria a pessoa ideal para treinar o Vasco no momento. Porém, tem algumas coisas que acabam realmente dificultando. A primeira aí, tivemos notícias que Fabiano Costa, o genro e um dos empresários de Vanderlei Luxemburgo, falou que ainda não recebeu contatos do Vasco da Gama, porém sim,
É aí uma ideia do Vasco, da direção vascaína, entrar em contato e fechar esse negócio com o Luxemburgo. Porém, dois pontos aí que travam essa possível negociação é a dívida que o Vasco tem com o Vanderlei atualmente, que passa ali de R$ 1 milhão com relação ao ano passado. Porém, ao mesmo tempo que é um ponto negativo, é um ponto positivo, pois com a vinda de Vanderlei essa dívida pode ser renegociada. E outro ponto é com relação ao salário. O Vanderlei veio ano passado para treinar no Vasco recebendo R$ 290 mil por mês. É algo que vai totalmente contra essa nova gestão do Jorge Salgado. Volto a repetir, a política de austeridade, que é pagar pouco. O salário de Zé Ricardo que iria vir seria R$ 150 mil, quase a metade de Vanderlei. Então, para Vanderlei vir para o Vasco, ele teria vir recebendo muito menos do que R$ 290. E é algo que dificulta, pois é um treinador caro, renomado no mercado. Mas mesmo assim, o Vasco deveria ir até o final para contratar o Vanderlei. É a melhor opção e nessa opção o Vasco com certeza iria sair dessa situação que está com relação à zona de rebaixamento. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, volto a repetir. O Vasco quer contratar um treinador hoje e possivelmente hoje vamos ter a notícia do novo comandante do Vasco da Gama. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, se você prefere Diego Aguirre ou se você prefere Vanderlei, para eu saber. E é claro, vamos trocar essa ideia aí nos comentários. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Na parte da tarde, por volta de 6h30, eu volto com o vídeo pra vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí pra todos os seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram. Grande abraço a todos e saudações vascaínas.